Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Caso você ainda não me conheça, não conheça o meu trabalho, considere assistir esse vídeo. E se você gostar, se inscreva no canal, deixa o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Se você não gostar também, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E antes de começar o vídeo, já peço desculpas, pois a minha voz está meio rouca, pois estou com um probleminha de garganta. Mas isso não vai impedir de eu compartilhar esse relato com vocês. Bora lá? Olá, boa noite. Hoje eu vou contar-vos sobre um acontecimento paranormal que me aconteceu no Porto de Veracruz em julho do ano de 2011. Nessa tarde, ao dirigir-me ao meu destino, depois de atravessar o tráfego intenso dessa megalópole, eu peguei a autoestrada para a cidade de Puebla. Ao longe no horizonte podia ver-se os relâmpagos intensos do que certamente seria uma tempestade elétrica. Ao passar pela lagoa de Alxixica em direção a Perote, começou a chover ligeiramente, aumentando a sua intensidade à medida em que eu avançava. Essa estrada, no trecho de Perote para Jalapa, é muito escorregadia e quando chove aumenta muito em dificuldade para transitá-la, principalmente à noite, na altura da Vila Rinconada. A chuva parou ali completamente, refrescando o ambiente que geralmente é muito quente. Então, cheguei ao meu destino, era por volta da 1 da manhã. Ao ser recebido pelo guarda, sendo tarde demais para ir buscar o jantar, ele comentou que eu poderia ficar e descansar em um veículo que estava na oficina. Eu acreditei na palavra dele, então me dirigi até o veículo. Abri as 4 portas e arrumei o banco do passageiro. Eu me acomodei e, ao fechar os olhos, não passaram nem 5 minutos quando senti alguém sentado no banco de trás. Fiquei imóvel, mas logo pensei, assim, passou pela minha cabeça, que poderia ser o guarda tentando me assustar. Abri os olhos devagarinho e olhei na direção da cabine, mas vi que o guarda estava lá, fazendo suas anotações sem virar a cabeça para lado nenhum. A primeira coisa que me ocorreu foi mandar seja lá o que fosse de volta para o inferno. Rezei para Nossa Senhora e saí logo do veículo. E me dirigi para a cabine do guarda e lhe contei o que tinha acontecido. Aí, começamos a procurar por todo lado. Embora isso fosse algo ilógico, pois não havia maneira de alguém saltar os muros. Deixe-me explicar. A construção que cercava o local era muito alta, cerca de 7 ou 8 metros. O único lugar onde alguém poderia entrar estava bem fechado, com porta e cortina de metal. A propósito, a oficina onde o veículo estava totalmente às escuras. Procuramos por todo lado, passamos um pente fino, olhamos até no telhado e não encontramos nada. O que fiz foi me sentar em uma cadeira perto da guarita, né? Eu estava cismado do rabo, como dizem. E
conversas assim, um assunto ou outro, já estava amanhecendo. E foi aí que o guarda comentou comigo que naquela oficina tinha ocorrido um acidente onde morreu um mecânico esmagado por um veículo que consertava, mas que ele não quis me dizer nada para não me assustar, né? Eu já estava me cagando todo. Olhei na cara dele e disse que era melhor ele ter comentado esse tipo de coisas, né, para mim ficar prevenido. Neste mesmo lugar, tempos depois, outro evento inexplicável aconteceu novamente. Como mencionei, a hora que eu costumava chegar nesse lugar era entre 1 da manhã e 3 horas da manhã. Como já sabia que era difícil encontrar algo para comer nessa área, às vezes eu comprava algo para aquecer no micro-ondas que havia na sala de jantar do pessoal. Este tinha 2 entradas diferentes. O guarda de turno me indicou que ali era um bom lugar para me esperar pelo amanhecer. Peguei minha comida e nos preparamos para jantar. Quando de repente alguém tentou abrir a porta com tanta força que quase a derrubou. Apagamos as luzes e espreitamos pela janela. Ao não ver nada do outro lado, decidimos sair pela outra porta para cercar a pessoa ou pessoas que tinham entrado. Quando chegamos à outra porta e com o ritmo cardíaco acelerado, não tinha ninguém. Eu, com um tubo de ferro que tinha achado por lá, procurei por todo lado, mas não encontrei nada. Na verdade, desta vez eu fiquei assustado, porque pensei que eles tinham sido roubados. Isso sim é perigoso, né? Entrar ladrões para roubar a oficina. Até da comida eu me esqueci. É bom mencionar que todos os guardas daquele lugar diziam estar assustados e que viam aparições. De muitas experiências paranormais que me aconteceram, esta é a que realmente me assustou. Ao tentar procurar a lógica e não encontrar, basta pensar que é algum evento paranormal. Ou alguém aí tem outra explicação, pois não havia ninguém lá. Era barulhos e nada. Bem, até a próxima, com outro evento inexplicável. Espero que não, pois acho que já passei medo suficiente, não é? E aí, aterrorizados, o que vocês acham que aconteceu com o relatante? Visto que, pelo que ele explicou, não teria como a pessoa entrar lá se não fosse pela porta que estava trancada. Relato anônimo. Bora pro próximo de hoje? Ontem eu escutei um uivo que parecia ser de um lobisomem. Simplesmente apavorante e dá para diferenciar de um uivo de cachorro. Era 2h40 da manhã. Os cachorros estavam quietos e, do nada, começaram a latir muito e fizeram aquela algazarra. E o bicho uivou, mas depois pararam e eu não escutei mais nada. Eu ainda fiquei na janela espiando para ver se via algo. Minha casa tem muro alto e umas árvores na frente, e mesmo sendo bem trancada, eu morro de medo desse bicho pular no meu quintal de novo. Pois no ano de 2012,
Minha tia estava tomando conta dos meus filhos e eu estava de plantão no hospital. Meu filho ainda era um bebezinho e a minha porta dos fundos estava presa por uma corrente grossa, pois tinha quebrado a fechadura e eu ainda não tinha trocado. Ela e a minha filha, na época com 12 anos, escutaram um barulho mexendo na porta da cozinha. Quando elas foram ver, ficaram apavoradas, pois era uma mão toda peluda, com unhas extremamente sujas e enormes. Elas disseram que era uma mão horrível, magra, que dava para ver as veias. Minha tia estava ouvindo a música do Padre Marcelo, Noites Traiçoeiras. Meu filho tinha acabado de tomar uma mamadeira e estava dormindo no quarto. Elas, as duas, relatam isso com riqueza de detalhes, como se isso tivesse acontecido hoje. Os fundos da minha casa também é cheio de árvores e eu moro ao lado de um sítio. Os antigos contam que aqui onde moramos já foi uma fazenda há muitos anos atrás. Sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Obrigada, a quem leu até aqui, no caso, Euzinha. E que Deus proteja as nossas famílias. Esse caos aqui foi postado no grupo Casos de Lobisomem, o grupo do nosso amigo César, que além do grupo tem um canal aqui na plataforma, o canal Fronteiras. Espero que vocês gostem do conteúdo do canal, porque eu recomendo. Esse relato foi enviado anonimamente. Bora para mais uma história? Maria Navalha, a mulher e o espírito, por Maria da Rosa, relato psicografado. Nasci em 1900 no bairro da Gamboa, zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, justamente quando esse bairro ganhou a primeira favela que se tem notícia, no então Morro da Providência. Mestiça com um pouco mais de 16 anos, eu já era linda, alta, forte, dona de um olhar magnético que chamava a atenção. Um ano depois que minha irmã nasceu, mamãe faleceu e ficamos aos cuidados do meu padrasto, que era alcoólatra. Eu era vítima de frequentes espancamentos, era ofendida com diversas palavras e toda vez que ele chegava do bar, eu apanhava de um modo diferente. Os motivos eram diversos, segundo ele, ou nenhum motivo. Suportei tudo até o momento em que minha irmã, com pouco mais de 4 anos, começou a apanhar também. Então, um dia, enquanto ele estava fora de casa, decidi fugir dali, com poucas roupas e sem nenhum dinheiro. Peguei a minha irmã e fomos embora, sem moradia e com uma criança que eu tanto amava para sustentar. Eu não sabia o que fazer, não havia nenhum destino certo. Consegui, ao longo do dia, um quarto para morar. Mas eu não podia deixar a minha irmã sozinha em casa para trabalhar de doméstica ou fazer faxina. E não havia ninguém que pudesse me ajudar nessa parte. Um trabalho noturno seria mais fácil, nesse caso. E por isso acabei por trabalhar como prostituta.
Comecei a frequentar os bares do bairro atrás de fregueses e consegui assim um bom dinheiro, o que permitia que eu pagasse o aluguel do quarto e sustentasse minha irmã. Em pouco tempo eu consegui alugar uma casa na favela e consegui alguém para cuidar dela. O belo fantasma. Certa noite, em um dos bares, fui cercada por 3 homens com maldade no olhar, que começaram a lançar palavras ofensivas sobre mim. As mãos deles corriam pelo meu corpo e eu tentava me desvencilhar disso. Mas eles eram grandes, eles eram fortes e quando eu já estava com lágrimas nos olhos, um outro homem saiu de trás das mesas do bar dizendo: "Deixem-a em paz." A voz firme do homem chamou a atenção de todos. Ele vestia um terno branco com uma gravata vermelha e um chapéu panamá branco com uma listra vermelha. Era bonito, era alto, era forte. Eu não o conhecia, mas a sua ordem fez com que os homens se afastassem. Os 3 homens não ousaram revidar. Simplesmente a voz do negro bem vestido parecia fazê-los tremerem nas bases. Agradeci. Estava eternamente grata ao homem e ele me chamou para longe do bar, fora do alcance do olhar dos curiosos. Quando estávamos em um beco escuro, o homem tirou do bolso uma navalha dizendo: "Use isso para se proteger, menina." Ele sorriu, o mais belo sorriso que um homem poderia me dar, misturado com a malícia de um boêmio. Hesitei em pegar aquilo, mas aceitei. E ele ainda me falou: "Eu sou Zé Pilintra. Estarei sempre por perto. É só chamar se precisar." Em um rápido movimento, ele levantou seu chapéu, me reverenciando e partiu no meio da escuridão. Depois desse dia, nunca mais vi aquele homem novamente. Mas, entretanto, sonhava constantemente com ele. Eu continuei a frequentar o mesmo bar que eu o conheci, mas agora todos me temiam e passei a ser conhecida como a Mulher da Navalha ou Maria Navalha. Qualquer ameaça, qualquer tropeço errado de um homem, qualquer má intenção, eu retalharia no fio da navalha. Assim, passaram a pensar todos, embora eu jamais feri ninguém, ou mesmo fiz uso da tal navalha. No mundo dos espíritos. Com 45 anos, ainda estava com beleza exuberante, alvo de inveja alheia, e certamente por isso, em uma noite sem lua, ao cruzar um beco, fui surpreendida por trás e levei uma facada fatal de uma inimiga. Desencarnei na rua, onde vivi e onde trabalhei. Finalmente revi aquele amigo que me salvou. Zé Pilintra agiu como socorrista e me conduziu ao posto de socorro espiritual, assim como ele fazia e faz a tantos outros recém-desencarnados ao longo de sua trajetória, e a quem merece socorro, né?
Após despertar, ele mesmo tratou de me reintegrar na espiritualidade, onde eu pude ver as causas dessa minha reencarnação. Rapidamente passei a reparar erros através de inúmeros trabalhos fraternos, junto a reencarnados, principalmente com mulheres ou meninas em situação parecida com a que eu havia passado quando encarnada. Com a ajuda de outros irmãos da colônia, eu consegui aproximar de minha irmã já adulta alguém para amá-la e cuidar dela. Ela não precisou se prostituir. Em pouco tempo, os mentores deram por encerrado o meu ciclo reencarnatório, ficando em haver apenas uma nova experiência em missão, mas sem prazo definido. Recordações pretéritas não vêm ao caso agora. O importante é saber que nada foi à toa ou ao acaso, e sim havia uma razão de ser. Deus não erra. Nós é quem erramos e Ele mesmo nos dá meios para nossa própria correção. O perdão verdadeiro é aquele que perdoa e dá nova chance. Sublime, como Todo-Poderoso. Agora me cabe servi-lo. Seja da forma que for. Atenciosamente, Maria Navalha. Considerações. Maria Navalha também é nome adotado por muitos espíritos de apresentação feminina que trabalham de forma independente. São espíritos especializados em gente, profundos conhecedores dos abismos da alma humana e do que ela tem de mais degradante. Isso devido a dolorosas experiências pretéritas. O instrumento navalha é o símbolo da malandragem, mas o seu significado, além de identificar os malandros, é cortar, separar e aparar o mal que está dentro dos seres. Assim como outras pombagírias, após sofridas passagens terrenas, Maria Navalha alcançou evolução espiritual elevada, tornando-se uma referência aos povos de rua e de todos aqueles que estão às margens do desamparo social. Da mesma maneira, Zé Pilintra ou José dos Anjos, que mesmo alcançando elevada envergadura espiritual, de mesmo brilho de outros grandes vulgos da espiritualidade, até os dias de hoje, desce à terra humildemente para socorrer os mais necessitados. Nessa narrativa, Zé Pilintra baixou suas vibrações para tornar-se visível em sua intervenção, e a materialização da navalha foi porque sabia que jamais seria usada. Desencarnou por volta de seus 25 anos, ao redor dos anos 1930, aparecendo a Maria Navalha já com quase 15 anos de evolução. Conclusão. O respeito a todas as formas de vertentes religiosas é fundamental, pois todas levam ao Pai. No mundo espiritual, todas as religiões estão trabalhando de mãos dadas na seara de Jesus em pleno século XXI. Não cabem mais deturpações por falta de esclarecimentos. Resumindo aqui, quando as religiões se houverem convencido de que há um só Deus no universo, dar-se-ão as mãos umas às outras como servidores de um mesmo Senhor e filhos de um mesmo Pai. Chico Xavier. Fonte:
Psicografia de Acervo 2018, Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Foi postado no app vizinho por Sérgio Gitel. E quem quiser ver inteiro aqui a conclusão, que eu dei uma resumida, é só ir lá no Face, no grupo Casos de Assombração, que lá vai estar todinha a conclusão do relato, tá bom? E aí, o que vocês acharam desse relato? Lembrando aqui que não é o intuito do canal mudar o jeito de ver a espiritualidade de ninguém, não é mudar a religiosidade de ninguém, e sim trazer para vocês conhecimento e relatos sobrenaturais. Assim como os dois primeiros, esse último tem o mesmo intuito de entreter e trazer conhecimento. Todos nós temos direito de não acreditar, mas o dever de respeitar. Então, se você gostou do meu trabalho, ficou aqui até o final e ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Vem para minha alcateia, você também vem. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar um like, sem compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal para não ficar de fora, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E o mais importante, voltem. Voltem sempre que eu estarei aqui esperando vocês com mais histórias de arrepiar. Quero agradecer a todos que de alguma maneira me ajudam desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer a cada um de vocês, meus queridos aterrorizados, que não largam a minha mão, não é verdade? Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.